Bom, pessoal, a gente sempre começa perguntando sobre a aula passada, se teve alguma dúvida, se quer trazer alguma coisa. Depois eu assisti a aula novamente e teve bastante informação ali. Deu para pensar bastante também a respeito de bastante coisas ali. Como a doutrina ela é expansiva, né, nessa questão do conhecimento. Nós vamos trazendo uma coisa atrás da outra ali, vai encaixando, e nós percebemos o quanto conseguimos aprofundar. Às vezes temos que dar uma brecadinha para não passar, né? Como ela se encaixa na linha de conhecimento de cada um, né? Os que têm um pouquinho mais facilidade, os que têm menos. E na semana passada nós trabalhamos sobre os fenômenos que trouxeram origem, então, ao Espiritismo. Nós estamos trabalhando a introdução, Tá gravada. Você está no grupo daqui? Depois eu passo para você, se não tiver eu te coloco. Tá? Aí eu mostro certinho, tem os arquivos, tem as... Tá? Então, na semana passada nós trabalhamos sobre os fenômenos que deram origem, né, ao Espiritismo, às mesas girantes. E naquela oportunidade, a primeira coisa que surgiu deveria ser a ciência investigando aqueles fenômenos. E nós percebemos que, muito pelo contrário, a própria ciência não prestou tanta atenção, deixou de lado, né, e não olhou então para os detalhes que tinha. E eu disse que, ao meu sentimento, foi o melhor que poderia ter acontecido, uma vez que caminhava então por olhos mais livres, né, de observação de Kardec. No item 3 que nós trabalhamos, e mais o que nós vamos trabalhar hoje, o 4 e o 5, nós vamos falar sobre os fenômenos que originaram a doutrina. Hoje eu pretendo trabalhar o 4 e possivelmente o 5. Mas há uma diferença, porque o primeiro ele trouxe os fenômenos e nós olhamos ali aos olhos físicos o que estava acontecendo e tentando encaixar sobre o que conhecia naquele tempo. Muitos achavam que a questão da movimentação das mesas era... Pode vir, vem cá. Era justamente pela questão... Fique à vontade. Era justamente pela questão da energia elétrica, né? Que poderia estar movimentando aquela mesa. E como não tinha um sistema bem definido de observação, então não teve tanta atenção. E o que nós vamos olhar ainda no item 3, 4 e 5 é descobrir aonde estão os espíritos nesses fenômenos. Porque até então nós não falamos muito de espírito, aliás, nem falamos no item passado. Surgiram os fenômenos, as mesas começaram a dançar ou a se movimentar, havia movimentos coordenados e não coordenados, alguns bruscos, né? E nós não falamos muito bem no que é que originava essa força, mas olhamos muito mais a forma como a ciência não caminhou e comparamos algumas outras questões da ciência que eles imaginavam poder ser, inclusive a própria força das pessoas reunidas na mesa, como se fosse a pilha ali, né, aquela energia que movimentaria a mesa. E no final nós falamos um dos motivos pelo qual a ciência não quis olhar. Primeiro porque acharia que seria um fenômeno que desprezaria o nome de quem tivesse envolvido, e depois porque a mesa era algo muito comum, né? Muito similar a todos. Então, como que seria algo inovador se o que movimentava era uma mesa? Todo lugar tinha uma mesa, todo lugar tinha gente na mesa, então não era nada de novidade. Inclusive, depois me perguntaram, mas eu não entendi muito bem por que a simplicidade da mesa distanciou a ciência. E aí faltou-me assim um exemplo melhor, mas eu disse assim, bom, já pensou se a cada pergunta, de repente o céu piscasse? A ciência começaria a ter um novo olhar, mas uma mesa movimentar, né? Qualquer coisa movimentaria. E eu lendo agora no item 4 que nós vamos entrar, eu fiquei pensando, eu nunca vi uma mesa dançar, nem movimentar e nem girar. E se eu visse... eu acharia algo fantástico, porque não está na nossa natureza aquilo acontecer, como também não estava naquela época. Então nós vamos entrar agora
num olhar meio, já agora olhando o espírito, uma força, uma inteligência por trás, e eu fico admirado ainda se aos dias de hoje isso acontecesse. E me pergunto, como que a ciência, ou como que as pessoas, muitas das pessoas, fecharam os olhos para isso. Mas também, ao mesmo tempo, como muitas vezes nós desprezamos esses primeiros momentos, porque é um cesto que mexeu, é a mesa que mexeu, mas de novo, eu nunca vi mexer. E naquela oportunidade mexia. Né? Então, em que hora nós perdemos o brilho pelas coisas simples, iniciais da própria doutrina? Como eu disse, a introdução, por vezes ela cansa um pouquinho, porque nós já ouvimos alguns pontos. Mas é a oportunidade de nós retornarmos e pensar em que momento nós deixamos esse brilho para trás. Então tem uma pessoa que me diz assim, né, Léo, mas a introdução é chata, não é possível ter que fazer a introdução. Eu já não acho. Quer dizer, ela é cansativa pelas vezes que a gente vai repetindo. Mas se nós não entendemos aqui, fica muito complexo depois entender as respostas futuras, né? Então eu trouxe para nós, antes de nós definirmos, porque assim, nós temos o item 3, 4 e 5, que vai falar justamente sobre os fenômenos, né, que originaram. Inicialmente, fenômeno físico. Físico porque era a mesa que se movimentava. Havia um fenômeno físico ali. Do item 4 e do item 5, já não é mais um fenômeno apenas físico. Então nós vamos entender o que Kardec coloca para nós, antes disso, para nós compreendermos a sequência que faremos hoje, tá? Então eu trouxe lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Médiuns, na primeira parte, há um item chamado Noções Preliminares. Lá na primeira parte, no capítulo 4, que ele chama dos sistemas. Quando começaram a produzir os estranhos fenômenos do Espiritismo, que nós falamos na oportunidade da semana anterior, né? Ou dizendo melhor, que esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, porque precisamos lembrar que não iniciou esses fenômenos com a doutrina espírita. Nós falamos de Pitágoras, nós falamos, né, dos indianos, enfim, bem lá atrás, né? Antes de Jesus, certo? O primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida, quanto à realidade deles e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Então, onde originou? Qual era a causa disso, né? Daqueles movimentos? Uma vez certificados por testemunhas irrecusáveis e pelas experiências que todos puderam fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Então lembra que nós falamos que a mesa movimentou, cada um trouxe uma percepção sobre aquilo, cada um imprimiu ali o seu modo de pensar. Então não existia um padrão ali. É uma coisa nova, todo mundo pensando, todo mundo olhando, cada um tomando suas próprias conclusões. Então ali surgiu muitas dúvidas disso também, não é? Então quando ele coloca esse termo, que é um termo da ciência, a questão do sistema da ciência, nessa questão dos sistemas apresentados, é as observações e as relações que tudo aquilo que nós vamos adquirindo da experiência nos permite. Então, qual é o sistema que nós vamos aplicar? Então, eu vou observar tudo que está acontecendo, os elementos que ali se apresentam e como eles se relacionam. A mesa se move? Qual outra relação eu tenho? Qual outra ligação eu posso trazer com isso? Vamos desenhar um sistema a partir daí. Kardec vai trazendo alguns terminhos da ciência para nós. Por isso dizer, é a ciência espírita nesse momento. Ciência, filosofia e religião. Então, é o olhar da ciência. Julgaram os adversários do espiritismo e encontraram um argumento nessa divergência de opiniões. Então, cada um fala uma coisa.
Então, não deve ser verdade, né? Não deve ser levado a sério, né? Dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que se possa firmar a opinião. Então, nós temos que pensar o que é a ciência nascente. Estava surgindo alguma coisa nova. Essa ciência nascente é o início da pesquisa de qualquer campo da ciência. Quando algo aparece, eles chamam de ciência nascente. Ainda não compreende tudo o que está acontecendo, mas entende que desse ponto muitas coisas irão se desenvolver. Então, ainda que a ciência não olha, Kardec traz ele para dentro desse sistema da ciência e conduz com esse olhar. À medida que os fatos se completam, então começou, vai se completando, vai tendo provas, vai tendo caminhos para a gente poder seguir e entender o que está acontecendo, né? Então, à medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais. Então, o que Kardec estava buscando? Os pontos fundamentais do que está acontecendo. O que é indispensável. Eu preciso entender a base do que está acontecendo. É o que ele buscava naquele momento, né? E só foi possível quando? Quando mais bem observado foi as ideias. Porque a gente bate o olho e toma a conclusão. Hoje a gente olha um fenômeno, uma mediunidade, a gente bate o olho e toma a conclusão. Nós não paramos para observar, ainda hoje. Então, todo momento ele está dizendo, olha, vamos observar o que está acontecendo, né? Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum, e tinha mesmo por sua natureza que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que a este respeito, o Espiritismo andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Então, quando nós olhamos a própria doutrina espírita, houve ali diversas interpretações, como há em outras áreas também, da própria ciência antiga, a própria medicina. Se nós pegarmos os estudos sobre o DNA, aproximadamente 1950, 74 anos, nós ainda estamos descobrindo muita coisa, e nós estamos nem no começo das descobertas que nós vamos ter em cima disso. É uma ciência comum. Quantas outras, né? Nós falamos da própria energia, da eletricidade, ainda hoje nós estamos buscando compreender. Então é preciso que haja tempo e muita observação para nós chegarmos às definições básicas necessárias. A doutrina espírita foi muito curto. Porque quando Kardec publica as obras, ele já tem estruturado quais são as bases, por isso as obras básicas. É o básico que nós precisamos saber, é o necessário para olharmos, para experimentarmos como ele nos propõe, tá? Seguindo metódica ordem para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas o que se pode classificar como sistemas de negação. Então, havia uma ordem metódica no que Kardec fazia. Ele estava experimentando e havia uma ordem a ser observada. Quando ele começou a trazer, o que é o termo também da ciência é essa marcha progressiva das ideias. Começa a ter ideias diariamente, constantemente, coisas novas acontecendo que ele vai formando. As primeiras informações que ele teve, na base, primeiro, o que aconteceu? Ele já começa a ter os sistemas de negação. As pessoas que não, isso não existe.
ou isso nós não vamos olhar, isso é mentira, trazer a refutação. Então, o primeiro que ele teve foi o sistema de negação, tá? Isto é, os dos adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, assim como no voluminho que intitulamos o que é o Espiritismo. Então ele fala, nós já falamos sobre isso na introdução, no item 3 da semana passada. Já falamos sobre isso no livro O que é o Espiritismo e nós vamos falar sobre isso depois na conclusão também do livro, lá no final do livro. Limitar-nos-emos a lembrar em duas palavras os motivos em que eles se fundem. De duas espécies, então, são os fenômenos espíritas: os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Então, tudo que nós lemos até agora foi para dizer que, dentro dos fenômenos que nós vamos observar na movimentação da mesa, há dois tipos de fenômenos, de efeitos. O físico, que ao primeiro momento olharíamos apenas a movimentação física do objeto, e agora há um outro movimento, que é o efeito inteligente. Então, do item 4 ao 5, nós vamos entender sobre essa inteligência, tá? Sobre esse efeito inteligente sobre a mesa. E aqui eu vou trazer no Livro dos Médiuns, porque ele vai falar sobre o que seria a manifestação física, resumidamente, e depois nós vamos falar sobre também inteligente, tá? Então, na segunda parte do Livro dos Médiuns, nós vamos ter lá das manifestações espíritas, da manifestação física das mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas às que traduzem por efeito sensível, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Lembremos que não era só as mesas que se movimentavam, tinha outros elementos também, tá? Depois nós vamos trabalhar mais profundamente esses itens. Não se preocupa muito com os temas, com os termos. Depois a gente vai trabalhar ao decorrer da obra. Mas é para entender sobre o que ele vai nos trazer nesse item, tá? O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito, igualmente, se produz como qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que pela sua comodidade mais se tem procedido às tais experiências, a designação das mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos. Então nós já falamos que nessa questão física, tanto dos ruídos, da movimentação do objeto, a deslocação dos corpos, eles preferiram utilizar a mesa como sendo essa ferramenta. Então nós já sabemos que efeito físico seria o movimentar de algum objeto. Vamos pensar assim nesse primeiro momento. Nós falamos dos fluidos necessários, e com o tempo nós vamos trabalhar os fluidos também. Então nós temos que pensar só nessa ideia nesse instante, tá? Ora, como todo efeito inteligente, há de por força derivar de uma causa inteligente. Ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Então, mesmo que fosse a eletricidade que movimentava a mesa, mas ali havia algo além. Eles já tinham identificado isso. Então, o que ele coloca? Qual era essa força? Qual a inteligência por trás disso? É o que eles estavam interrogando. Então, quando nós vamos olhar para uma manifestação mediúnica, eu também tenho que pensar, qual é a inteligência por trás? Qual é a força por trás? Porque se a gente não pensa, parece que é algo muito simplório, né? E a gente não compreende.
Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Nós falamos de inteligência, parece que é alguém além da média na questão da inteligência. É o que ele está explicando. Não é disso que nós estamos falando. Basta que prove ser um ato livre e voluntário. Então não tem nenhum ser humano ali colocando a sua vontade. É algo além. Tem uma inteligência além. Ele está livre naquele pensar, naquele movimentar, de forma voluntária, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então a mesa respondia. Se ela respondia, por isso que eu digo, ainda hoje, se eu me deparo com uma mesa respondendo, ali eu acho que é um campo de observação gigantesco. De certo, e aqui ele vai trazer um exemplo para nós, né? De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica. Então imagina ali uma ventoinha mexendo, ali há a força mecânica movimentando. Aí ele vai trazer, obedecendo ali a impulsão mecânica, a do vento. Mas se reconhece-se nos seus movimentos sinais de serem intencionais, se ela gira para a direita, se ela para, se ela vai para a esquerda, se ela não está num sentido do nada, ela para, ela começa a ter movimentos aleatórios. Aí não é a força mecânica. Há algo ali imprimindo aquele ritmo, né? Então, depressa, devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se, não que a ventoinha era inteligente, porém, que obedecia a uma inteligência. É isso que aconteceu com a mesa. Então, quer dizer que se a ventoinha ela está ali, se movimentando e respondendo alguma coisa, não é a ventoinha que é inteligente. Então, quando a mesa respondia, não era a mesa que respondia. Tinha alguma coisa por trás da mesa. Tinha uma inteligência por trás daquela mesa. Então eu coloquei, nós trabalhamos o efeito físico da mesa no item anterior e agora nós vamos entrar a olhar esses efeitos inteligentes acontecendo na mesa. Então aí nós entramos na introdução de fato para entender de onde Kardec trouxe isso, né? Porque senão a gente fala, mas como agora surgiu uma inteligência, qual era a divisão, como Kardec estava propondo isso, né? Tá tudo certo até aqui? Tá? Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restrito ao movimento dos objetos, teria permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. O que é a ciência física? É a mecânica, a termodinâmica, né? Então, são essas ciências convencionais que nós encontramos, a própria eletromagnetismo, a própria energia, a questão atômica, então, tem várias ciências no dia de hoje. Então estaria ao domínio dessas ciências, as ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, mas que havia neste movimento a intenção de uma causa inteligente. Então, em que momento alguém pensou em olhar se a mesa conseguia responder de uma forma mais, né? Se havia uma inteligência ali, porque ela só se movimentava. Em que momento alguém lançou a pergunta e criou um sistema básico de resposta? Nós não sabemos, o que ele está dizendo, nós não sabemos em que momento. Porque até então a gente pensava apenas numa mecânica cega, num movimento aleatório. E agora a gente para a ver que não, que há uma inteligência atrás, né? Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. Então estava todo mundo lá feliz que a mesa se movimentava. Havia grandes reuniões para ver as mesas se movimentarem, para as mesas dançarem. Quando a mesa começou a responder,
respostas lógicas e racionais, abriu um novo campo para a gente investigar o que estava acontecendo ali. Tá? De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão, se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Porque se nós estamos acostumados apenas a pensar na questão da humanidade como nós, achávamos que Deus tinha feito tudo para nós, que nós éramos o centro das atenções do universo, qual era a origem dessa inteligência que respondia? Será que era Deus conversando com a gente? Então, era essas coisas que nós precisamos pensar naquele tempo, como surgiu, né? Encontra-se acima da humanidade. Então imagina agora, será que está acima de nós? Será que é outra espécie? Com o que está, né? O que está movimentando? O que está respondendo, né? Eis outras questões que decorrem da anterior, né? Então essas questões que decorrem da anterior de haver como efeito se havia uma potência inteligente ou não. Então nós percebemos que os fenômenos espíritas daquele momento para frente iria além apenas do olhar físico, né? Então agora tinha de fato uma inteligência. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um pé dava certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não. Então, imagina quem teve coragem de conversar com a mesa. Não pensei nisso agora. Porque ó, a cadeira vai movimentar. Quem vai falar com a cadeira? Quem vai pagar o mico de conversar com ela, né? E de falar, ó, você fala sim ou não, bate uma vez ou duas vezes por não, né? Imagina isso, né? Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podia crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas. Então lembra que havia um sistema que ele iria se desenvolver? Então ele está falando agora. Agora nós começamos a ter respostas mais desenvolvidas. Porque quem está observando e quem está perguntando também está dando ferramentas para esse desenvolvimento. Não é? Mas era muito fácil perguntar para a cadeira do que você achava. Com certeza, né? As meninas lá perguntando para os Pois é. o pé rachado, imaginando que era. Ela está falando de quando teve os acontecidos em Hydesville, né, também. E nas batidas nas portas, as meninas se perguntando, né, sobre o que era aquele barulho, da onde vinha o barulho. Mas eu acho que naquela oportunidade, né, entre essa comparação, elas perguntaram, estavam as duas comigo e perguntaram, não tinha aquele gente junto, né, pagando aquele mico, né? Por ser direto. Hoje a gente pega esse cenário, né, montado já dentro do Espiritismo e a gente acha que não dá valor. Esse é o ponto mesmo, né? Mas as primeiras pessoas a interrogar isso, a fazer renascer de novo, né? Esse é o ponto, né? Realmente bem lembrado em questão das meninas. Obtiveram depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Então nós vamos falar porque pode ser que alguém não saiba. Então aí fazia assim, quando precisava falar o A, vai montar uma palavra, casa. Então ela batia 3 vezes, parava. Então era o C, você marcava o C. Aí batia uma vez, aí era o A. E assim ia. Aí você vai no S, eu perdi uma conta, faz de novo. Quanto que demora para construir uma frase dessa? Não é? Era assim que era o começo disso, né? Até formar uma palavra e frase que respondia a questão proposta. E muitas das perguntas eram perguntas banais.
todo esse espetáculo para responder uma pergunta banal ali, para manter os fenômenos até alguém se interessar e desenvolver, né? A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causavam espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações ao seu respeito. Então tinha uma identidade desconhecida respondendo às perguntas. Perguntou sobre quem era ele agora, não perguntas aleatórias. E aí ele declarou que era um espírito ou um gênio. O que é gênio para nós? Uma pessoa que é um gênio. O que é gênio? Inteligente, superior. E ele trouxe diversas informações. Então, quando a gente busca na própria etimologia da palavra, muitas vezes a gente traz, né? Então, não são seres com habilidades intelectuais excepcionais, que é o que nós estamos acostumados no termo da palavra. Quando buscamos o latim, é uma espécie de espírito guardião que tutela ali, né, cada um de nós, designado para cada pessoa quando do seu nascimento. Então é o espírito protetor responsável pela nossa encarnação, muitas vezes chamado de anjo da guarda, o mentor. É esse espírito que estava ali junto a dizer que cada um de nós traz um gênio junto com a gente, não é? Então muitas vezes nós vamos precisar ir buscar o significado da palavra daquele tempo, porque senão a gente achava aqui que já era um espírito muito, e talvez pode ser que seja, né? Muito desenvolvido, não sabemos, mas a palavra em si não traz essa habilidade intelectual extraordinária. Só que o caso dela dá a entender que é um ser mais evoluído. Pelo decorrer dos trabalhos, com certeza. Para ele vir nos auxiliar nessa, ele tem que ser. Um pouquinho. Então, essa questão ele tem que ser um pouco melhor do que a gente. Geralmente, obrigatoriamente, aquele que está nos tutelando no plano espiritual, ele não é um ser muito acima, mas é alguém que tem condições um pouquinho mais do que nós para junto de nós estar, né? E olhando a esse trabalho, nós podemos imaginar que seriam espíritos um pouquinho mais além da média, né? Para daí desenvolver todo o trabalho que nós vamos chegar nesse decorrer, né? Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Então, imagina a mesa respondendo, mas ninguém sabia que tinha um espírito ou que poderia existir um espírito. Então, ninguém estava esperando por isso, tá? Tanto que o termo espírito, espírita, espiritismo, cria-se a partir de Kardec, da codificação. Hoje é muito fácil falar, é um espírito que deve estar comunicando, né? Hoje, né? Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para ter-se uma base de raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Vamos parar aqui, não é aqui o caso. Quando a gente olha pela questão da ciência, muitas vezes há ali algumas teorias, há algumas hipóteses já formadas, há alguma linha, né, alguma observação inicial. Eu começo por aqui baseado em experiências anteriores ou outras experiências, eu começo daqui. Já quando começou os espíritos falarem pelas mesas, já começou pelas experiências. Então eu não tenho teoria nenhuma. A doutrina espírita ela vai da prática para a teoria. Diferente das ciências convencionais, que cria-se a base teórica para poder experimentar. Doutrina espírita não, nós já fomos experimentar e da experiência Kardec trouxe para nós nessa ciência.
Então ele coloca aqui, porém era demorado e incômodo, porque imagina quanto demorava para responder as questões e tudo mais, né? O espírito, e isso constitui novas circunstâncias dignas de nota, ou seja, o próprio espírito que foi interrogado indicou outro o quê? Um outro meio de poder ter as respostas. Imaginamos nós, se ele indicou, é para facilitar um pouquinho mais, não é? Qual foi a indicação a partir daí, gente? Era a mesa que falava. E depois da mesa? Qual? Lápis com a cesta. Vê que espírito bonzinho? Ele fala até como fazer, né? Então ele indicou outros, né? Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A paciência que a espiritualidade tem com a gente, porque se naquele momento pulasse da mesa direto para a mão de alguém, ali nós teríamos perdido toda a doutrina. Porque no impulso da mão, nós perderíamos um vasto campo de refutação daqueles que iriam ser contra. É o que ele vai colocar agora. A importância do cesto e de outras técnicas para comprovar o que estava acontecendo ali, né? Então foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Então não era a cesta especificamente, poderia colocar um outro objeto junto com o lápis. Colocava esse objeto em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia e de moral, de metafísica, de psicologia, entre outras, e com tanta rapidez quanto se escrevesse com as mãos. Então percebeu que havia uma potência oculta, a mesma potência que movimentava a mesa. Só que eu estava ali pensando assim, será que eles vão falar se movimentar assim, não preciso mais da mesa grande, agora o cesto se movimenta. Será que o cesto vai se movimentar uma vez para dizer sim, duas vezes para dizer não? Será que eles imaginaram que o cesto sairia escrevendo? Palavras, frases, textos. E aí o que vinha não era texto comum, era textos diversos, de diversas superficialidades ou mais aprofundados. Então imagina naquele momento o que ele está fazendo aqui. Ele está trazendo para nós que há diferentes tipos de inteligência do outro lado. Porque se viesse numa mão só, poderia ter o médium, a pessoa que está escrevendo, influenciando aquilo. Quando ele não coloca direto, põe um objeto nesse meio, o que nós estamos ali observando são diversas fontes diferentes. Justo, é o que a Rô está falando, para que todo mundo tivesse essa curiosidade, principalmente tentando chamar agora os olhos da própria ciência do que estava sendo escrito ali, não é? Quem escreveu, o que a Rô está falando, alguém escreveu, fala, ele escreveu, mas ele escreveu, todo mundo escreve. Agora um cesto com lápis escrever, aí né? Então vamos olhar para isso com mais atenção, né? Na simplicidade da mesa. Naquele tempo, o lápis e o cesto era algo comum. 1850 ali, vai. Porque se você pensar para muitas pessoas, esse fenômeno, se acontecesse agora, já é uma coisa... Se acontecesse hoje, seria um evento revolucionário. Imagina. Só que hoje, as curiosidades seriam outras. Não seria essa simplicidade que ele está colocando. Não sei.
Nós tínhamos, a Rô coloca que se fosse hoje esses fenômenos, as curiosidades seriam outras. Seriam outras, mas nós temos que lembrar que naquela época nós estamos no meio do materialismo, né? Ainda. Então hoje nós teríamos um outro olhar de fato, mas naquele tempo a guerra era contra o materialismo também, né? Então são forças diferentes, mas sim, né? O conselho de sair da mesa e ir para o cesto foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Então, nós percebemos essa segurança de Kardec na doutrina espírita justamente pelas questões simultâneas das mensagens, das informações. Quando nós pensamos na América, quando nós pensamos na França e em outras localidades, ao mesmo tempo acontecendo, imagina quando aqui aconteceu assim, aqui também. Mas que força é essa aqui que se comunica a todo tempo com todos de forma igualitária? Então essa inteligência está interligada. Não é algo isolado. São essas observações que nós precisamos começar a entender, né? Em diversos outros países. Eis em que termos o dera em Paris em 10 de junho de 1853, 53, Doutrina Espírita, Livro dos Espíritos, 1857. Então, 4 anos antes do Livro dos Espíritos, nós já estamos com essas informações, né? A um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia já vários anos, desde 1849, 8 anos antes. Então a gente fala, então foi Kardec que começou. Não foi. Se ocupava com a evocação dos espíritos. E o espírito vai dizer para ele, né? Vai te buscar, ó a mensagem que veio para dar essa mudança, né? Vai te buscar no aposento ao lado, a cestinha, amarra ali um lápis, coloca-a sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Quanto tempo demorou para ele receber essa mensagem e entender? Falou, acho que vai ser melhor, né? Então imagina essa informação chegando para ele, né? Se é um aposento, ele estava na casa dele, né? Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, essa frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja sobre o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Por que ele vai dizer para proibir? Para que possa dar tempo para os outros lugares também receber essa informação e acontecer esse entendimento. Porque se ele espalha aquilo, todo mundo começaria a fazer daquela forma. E não era essa a ideia, né? Tanto que esse estudo mais sério que a doutrina começou a adentrar, quando nós pensamos naquelas pessoas que assistiam às mesas girantes, elas continuaram nos bares lá, nos encontros, vendo as mesas se movimentarem e não a responder perguntas sérias, né? Tá? Então aqui os espíritos já estavam dividindo quem queria investigar os fenômenos ou quem queria apenas se divertir com eles. Tá? O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferente, são a natureza e a forma que tenha. Daí, o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Então, o cesto, mais uma vez, independe. O instrumento independe. Então, naquele momento era o cesto, mas com certeza começaram a experimentar outras coisas. Tanto que ele fala sobre a prancheta, né? Então eu trouxe para nós, assim, para a gente ter uma ideia de como era, né? O cesto de bico, então tinha o cesto, aí vinha aqui e colocava um lápis aqui. Ou então fazia um cesto, colocava o lápis aqui e o dedo na borda.
Ou então fazia um cesto assim, encostava os dedos aqui e o lápis no meio. Depois desenvolveram, colocar 2 rodinhas e um lápis aqui. Aqui ficou mais fácil, né? Até para poder movimentar, porque imagina de quanta energia precisava para movimentar o cesto. Bom, a mesa. Depois da mesa, né, o cesto. Até vir aqui, né? Tá? E hoje a gente pega o lápis e a caneta e reclama que cansa a mão, né? Não reclama? Quero ver escrever 1 hora, igual o Chico, 2, 3 horas. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial. Já vamos explicar esse poder especial. O poder aqui é justamente do poder realizar, não tem nada místico aqui, né? Tá? Um poder especial, que era um fluido animalizado ali, né? As quais se designam pelo nome de médiums. Então, aqueles que conseguiam movimentar receberam o nome de médiums. Isso é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Então, naquela oportunidade, Kardec estava colocando que tinha uma pessoa que seria o intermediário, que ela trazia esse fluido animalizado, esse fluido capaz de movimentar. Então, ele coloca que ele vai ser o intermediário entre um plano e o outro, entre aquilo que vinha dessa inteligência, que ninguém sabia o que é, a transmitir para o papel. Tá? As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais. Então aqui nós já olhamos a responsabilidade do médium nesse primeiro momento das manifestações. Kardec falando para nós, olha, é questão física, porque a própria mediunidade é física, é orgânica, mas nós também temos que olhar a questão moral. Tá? Ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Paramos para pensar que naquele tempo Kardec estava tentando entender quem eram as pessoas que colocavam a mão e movimentavam. Então fala assim, acho que agora colocou 2, 3 homens, acho que são os homens. Aí coloca os homens, não deu certo. Agora são as mulheres. Então agora são homens e mulheres até tal idade. Aí colocou, mas eu fiquei sabendo, uma criança, então põe a criança também movimenta. Imagina esse cenário de investigação necessário para a gente chegar a entender que não tinha esse limite. Não há sexo, não há idade, não há nada, né? E aí fala, bom, deve ser os mais intelectuais então, né, da questão social. Não era também. Tinha gente que não tinha conhecimento nenhum e, aliás, os que mais contribuíram foram eles, né? Não tinha conhecimento e trazia mensagens ali que, como que explicava aquele conteúdo, né? Então eu fico pensando como conseguir trazer tudo isso compilado para a gente, o quanto foi complexo, né? Demais. Quando nós formos trabalhar, nós vamos ter um momento bem mais à frente que nós vamos trabalhar sobre esses fluidos animalizados. Então às vezes pode parecer meio estranho, mas todos nós temos esses fluidos. Para que a mesa possa se movimentar, é preciso que pegue esses fluidos de alguns médiums, digamos assim, consegue fazer a doação junto com o fluido universal e movimentar. Então, tanto a cadeira quanto o cesto, né? Tanto a prancheta, era assim que fazia, tá bom? Além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, ele falou da mediunidade, que não tem idade, não tem sexo, né? Não tem grau de desenvolvimento intelectual, e que, além disso, é uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. O que é o exercício que Kardec descobriu lá atrás? É só apenas vir todo dia, toda noite, o dia inteiro? O que é o exercício? É a educação mediúnica.
O exercício é compreender os exercícios necessários para que aquela ação da recepção das mensagens acontecesse da melhor forma. Para isso, nós precisamos nos educar mediunicamente, para aqueles que são médiuns. Aqui na casa nós temos o sistematizado, que acaba no PACEM, que é a percepção, né? Depois a aproximação. Então, primeiro você percebe o ambiente, depois aproxima, depois tem o contato, o envolvimento para chegar na manifestação. São 5, 6 vezes que nós colocamos ali essa educação mediúnica para conseguir começar, o que a gente chama de experimental, começar a experimentar, né, a mediunidade. Naquele tempo, não tinha nada disso. Vinha ali a manifestação, vamos sentar, vamos analisar, vamos ver que tipo de manifestação que acontece. Tá? Era assim que era naquele tempo. Por isso que Kardec foi aí pesquisando, entendendo a necessidade desse exercício, de se exercitar para ter o controle. Tá bom?